maskiroi bezichroi kudoi oy oy melech shoy khana levatchu meloy khadaya gaba baba bal kudoi shoy yo yo melech nazi shavu Redden finne minne, du allein springt der minne. Hemantiki dabei. Der reilige Kaliner hat gesucht, die beginnen. Hemantiki dabei. Der redden finne minne, du allein springt der minne. Hemantiki dabei. Nur mit der minne, die noch amul minne.
Shalom, querido. Paz e bênçãos. Hag Purim Sameach. Não, cheguei agora também. Ah, que Deixei, susto. deixei umas musiquinhas tocando. Tava Ah, tá. falando aqui porque o microfone parou de funcionar, né? Tava funcionando normal, por algum motivo, do nada ele parou. Hag Purim Sameach. Feliz festa de Purim para você, tá? Amém. Que todo e qualquer mau decreto sejam anulados. Esta, esta festividade, embora não faça parte de uma das 7 festas ordenadas pelo Criador, bendito seja Ele, ela ordenada posteriormente pelos nossos sábios, né? Mas ela tem um mistério muito grande, tá? Primeiro que o nome do Criador ele está oculto na Megillat Esther, né, na narrativa da rainha Esther, e segundo, que está relacionado à sorte, está relacionado ao mazal, está relacionado ao destino que foi lançado sobre todos nós, sobre os seres humanos. E nós também construímos esse destino, nós construímos, além daquilo que foi determinado sobre nós, nós também conseguimos alterar, conseguimos eh, eh, fazer adições e subtrações, então que sejam subtraídas as coisas ruins na sua vida e que sejam adicionadas as coisas boas, tá bem? Amém. Eh, Como eu ia dizendo, a festividade de Purim ela tem um mistério que pouca gente sabe, tá? Primeiro, nossos sábios dizem que eh, se você comemora todas as festas do ano, um milagre muito especial acontece. E também, se você cumpre a festividade de Purim, é como se você tivesse cumprido toda a Torá, que é outra coisa muito especial também, onde nós alcançamos mais algum milagre, né? Infelizmente, muita gente não vai poder participar hoje do nosso culto. Recebi mensagem aqui de algumas pessoas e mais um mérito para você pelo esforço de estar aqui hoje, né? 8 horas da noite, pouco mais de 8 horas. E infelizmente nem todo mundo consegue numa segunda-feira. Tem gente que 8 horas, 8h30 ainda está chegando em casa. Ainda tem gente que já está no trânsito, né? Voltando do trabalho. Então, infelizmente, nem todo mundo consegue. A As festas judaicas, elas têm um simbolismo, além, óbvio, uma conexão espiritual muito grande, elas também têm um simbolismo muito especial, seja psicológico, seja para as questões do dia a dia, elas abrem a mente, questões que parecem básicas, quando a gente se está diante delas, elas mudam totalmente. A visão judaica ela permite isso. Muita gente associa festa, comida, música, a dança, e não está errado, realmente. Festas envolvem isso. Só que a perspectiva judaica ela é diferente. Enquanto para os gentios, e de novo não está errado, é normal que você queira dançar, que você queira brincar, mas eles partem disso, nós judeus partimos de nos elevarmos, de adorarmos ao Criador, de agradecer pelas bênçãos que recebemos no passado, pelas que recebemos no presente e pelas que receberemos também no futuro. Então, muitas vezes, as pessoas se preocupam com, eu preciso de um banquete, eu preciso convidar muitas pessoas, eu preciso de uma decoração, eu preciso. Se você precisa de tudo isso para ser feliz, se você precisa de tudo isso para ter um mínimo de alegria, se você precisa até mesmo de outras pessoas para ficar feliz, então essa pessoa ainda não encontrou o real significado da felicidade. É claro, de forma nenhuma estou dizendo que não ter essas coisas é o correto ou que ter essas coisas é errado. Não, de forma nenhuma. Né? Se você aprendeu consigo mesmo a ser feliz, a estar feliz com uma pessoa, como eu estou com você aqui hoje, né? Quanto mais quando estiver com 10, com 100, com 1000 pessoas.
e aí você vai tratar todas elas como se fosse uma única, porque desde sempre você está feliz primeiro com você, primeiro com aquele amigo que está presente nesses momentos. Então, você adquire o real conhecimento e importância das coisas, né? Eu mesmo fiz um prato básico. Não sei se vai dar para ver na câmera, né? Coloquei, fui ali na padaria, comprei pão doce, tem uva e professor, uva faz parte de purim? Faz, se você quiser. Tem broa, tem queijo, né? Nordeste, nordestino, tem cocada que tá aqui no prato no meio, mas eu não vou mostrar porque senão vai cair, né? Fiz a minha batida de, de álcool com chocolate, com leite de coco, né? Então tá uma delícia. Já tô tomando aqui, tá quase acabando, a minha Smirnoff, né? Dá um golezinho aqui. Então, é isso. Se alegrar. Baruch Hashem, Muita, mulher. muita gente chega assim, por exemplo, na festividade de Hanukkah, né? Ocorre no final do ano. E aí a pessoa diz: poxa, mas eu esse ano nem vou poder convidar muita gente, ou nem vou poder fazer tanta coisa, eu estou na correria do dia a dia. As festividades, elas são pontos de parada. O Criador, ele colocou templos, portais no tempo. Se o ser humano ele não consegue parar, ele não consegue se regozijar, ele não consegue recarregar as suas baterias, ele está vivendo de forma errada. E Hanukkah também, né, falando de uma outra festividade, ela está relacionada com luz, receber luz, doar luz, né? E aí muitas vezes a pessoa está preocupada com um monte de coisa, ela fala, tem que ter fritura, tem que ter bebida, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter doce. E aí eu digo, você comprou as velas de Hanukkah, você tem um candelabro, você tem a Hanukkah adequada para colocar. Aí a pessoa, não. Você sabe quantas velas são? Você sabe quais são as bênçãos? Aí a pessoa diz não. E aí eu digo, olha, então, desculpa, você não entendeu qual é o objetivo da festividade. Você você está dando honra à coisa, à questão errada, né? E Purim, da mesma forma, Purim é uma festividade onde a gente vai fazer uma introspecção, onde a gente vai lembrar que nós temos que erradicar o mal. É uma coisa muito interessante. Eu estou muito feliz, acredito que grande parte do mundo, pelo menos as pessoas que conseguem enxergar o mal, porque tem pessoas que não conseguem enxergar o mal, né? Estão muito felizes com o começo da libertação do povo persa, do povo iraniano, e, e aconteceu uma coisa maravilhosa. E o ataque foi num Shabat, dia que a nação de Israel está muito fortalecida. Aconteceu 2 dias antes da festividade de Purim, né? Quem está no cerne, além do povo judeu, quem está ali no centro desta festividade judaica, também são os persas, os mesmos iranianos, os persas que existem hoje, né? Descendentes daquele povo, descendentes de Ciro o Grande, o libertador da nação de Israel, que foi chamado pelo próprio Criador de filho, né? Antes que eu fosse gerado, eu já tinha te escolhido. E isso aconteceu 542 anos antes da Era Comum, ou seja, há mais de 2070 anos, 2570 anos atrás, tá? Mais ou menos isso. E agora a nação de Israel devolve esse favor, essa graça, libertando, começando a libertar a nação persa. Outra coisa interessante aconteceu justamente no dia da Parashat Zahor, né? Não é que tem uma Parashá, tá? Não existe uma Parashá com o nome Zahor, é porque Parashá significa porção. E existem alguns versículos da Bíblia, que também é uma porção,
que é lida na paraxá que antecede Purim, né? Tem a paraxá específica de Purim, e aí são lidas duas porções, paraxá que antecede Purim e a paraxá, essa porção Zahor, que é justamente a porção que fala que nós devemos erradicar, apagar a memória do mal do mundo, né? Eu tenho até esse trecho aqui, me permita compartilhar. Vamos ler esta, esta porção tão pequena, mas tão importante. Compartilhar aqui, todos possam participar. E aqui diz: lembra que Amaleque fez contigo no caminho quando saíste de Mitzrayim, do Egito, e ele encontrou contigo no caminho, derrubou todos os fracos, se desgarraram atrás de ti, quando estavas fastigado e exausto, e ele não temeu a Deus. Por isso, quando o Senhor, teu Deus, te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueça. Então, sendo este o Shabat antes de Purim, no qual celebramos a frustração do plano de Ramá no Amalequita para destruir o povo judeu, a paraxá da semana é complementada com a leitura de Zahor, né? Zahor significa lembrar, está em Devarim, Deuteronômio capítulo 25, versos 17 a 19, na qual somos ordenados a lembrar a maldade de Amaleque e erradicá-la da face da terra. Estão mandando, desculpa aqui, gente, estão mandando mensagem, mas algumas pessoas justificando a ausência, né? Nosso querido Ierro Haná está em aula, está na faculdade agora. Como eu falei, fica um pouco difícil, né? Principalmente para o Benor, participar das festividades, porque além de trabalho, né? Tem muitas pessoas que trabalham o dia todo, ainda tem a faculdade à noite, né? Então isso acaba prejudicando, né? O judeu ainda pode pegar uma declaração, tem a justificativa, tem a festividade, as mensagens chegando aqui. Depois eu vejo para não parar, respondo a todos perfeitamente. Nosso querido Baruch Arie também disse que estava trabalhando hoje, começa hoje o trabalho, né? E lida com o público, que as bênçãos sejam sobre ele também. O nosso querido doutor Daniel está em Portugal, há 4, 5 horas à frente da gente, né? Ela já é mais meia-noite, quase, se não for 1 hora da madrugada, também fica um pouco difícil participar. Ele e a sua querida esposa Lina. Mando aqui lembranças também à nossa querida Silvana, ao nosso querido David, faz bastante tempo que não vejo, né? Nossa querida Kate e aos demais que não foram mencionados, mas que estão todos aqui no meu coração. Então, o Zahor é justamente, além de um mandamento, também uma porção muito importante da Torá, é um mandamento do Criador, como nós vimos aqui, quando o Criador, ele aliviar, te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança para possuí-la. Isso está acontecendo. Israel voltou em 1948, né? Israel, uma nação estável, uma nação próspera, poderosa. Muitos dos seus inimigos estão sendo derrotados e todos eles serão. E também existem promessas de que o Egito, a Síria e o Líbano, né, serão juntamente com a nação de Israel
um só povo, né? E serão um deleite, assim está escrito, para o Senhor no meio da terra. Então veja que coisa maravilhosa, né? As profecias estão se cumprindo, nossos irmãos, primos, os árabes, os acordos de Abraão, né? Que tudo isso aconteça sempre para o engrandecimento do nosso Deus. Então, quem foi Amaleque? Amaleque é o Ser. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Essa mensagem chegando. Pronto. Depois eu respondo. Quem foi Amaleque? Amaleque é o cerne de Purim. Se você não entende a história de Amaleque, dificilmente você vai entender a história de Purim. Ah, isso tem a ver com a história do mal, né? Erradicareis, apagareis a memória de Amaleque. Amaleque é o código na Torá para o mal encarnado. Não é só o mal físico e espiritual, mas o mal encarnado, uma ameaça real, física, tangível. E de onde vem essa ameaça física e tangível? Eu já expliquei para aqueles que estudam comigo que o código Nahash, serpente, né, o nome da serpente em hebraico, ou melhor, do serpente, embora sim a sua essência seja feminina, o serpente, ele tenta Rava, isso todos nós sabemos, a queda da humanidade, e esse serpente, ele encarna pela primeira vez como um ser humano, como Esaú, como Esaú. E é por isso que o código Esaú diz que ele era ruivo, ele era peludo, né? Ele se orgulha disso. Porque o que é que o código está dizendo? Ele parecia com o ser humano. Ele não tinha aparência narrachiana, embora era o próprio Nahash encarnado, né? Embora sua aparência era bela, mas ele era muito mau, ele fazia muita maldade. Por exemplo, o Midrash diz que no dia que Isaac ia abençoá-lo, pediu aquele guisado, e é por isso que ele demora, né? Ele matou, roubou e estuprou naquele mesmo dia. Então a sua essência era má. Da mesma forma, Léa, ou Lia, em português, uma das matriarcas do povo de Israel, fez aquele acordo com Rachel, com Raquel, para que ela também se tornasse esposa de Jacó Avino, nosso pai Jacó, porque estava acordado que ela, sendo a mais velha, se casaria com Esaú, e o mais velho, Rachel, se casaria com Jacó Avino. Só que ela não queria, porque ele era mau. E a irmã, se compadecendo, sabendo de quão mau ele era, ela permite esse acordo. Isso fica mais evidente mais à frente, quando Yaakov Avino deixa Labão, seu sogro, e volta para Seir, né, as terras, as possessões de Esav, e ele manda presentes à frente para abater aquele mal, tentar amenizar aquele mal que vinha com 400 homens, um exército. Hoje em dia, 400 homens é uma força poderosíssima, e dirá naquela época, armados com espadas e escudos, vindo para a guerra, vindo para matar realmente. E ele luta com o anjo, não qualquer anjo, mas o anjo de Esav, o próprio Hassatan, o acusador, o Samael, o veneno de Deus, e ele vence. E o anjo muda e diz: pois tu lutaste com os homens e com Deus e venceste. Deus aqui é poder. Tu lutaste com um poder, com algo poderoso, com Elohim, né? E não era qualquer um dos anjos mais poderosos que existe. E nós sabemos que quando Jacó, ferido de sua perna, ele vê Esaú, ele vai ao encontro dele, ele cai por 3 vezes, tá?
É, não mera coincidência com a outra história aí de uma outra religião, de alguém que cai 3 vezes, né? Parece haver uma cópia aqui. Ele cai por 3 vezes e na terceira vez ele cai nos braços de Esav. Esav o segura e Esav chora. Ele chora, diz nossos sábios, ele estava com um punhal em mão e ele ia enfiar pelas costas do irmão que caiu sobre ele, mas ele não consegue, porque Yaakov Avinu havia disputado uma batalha com o poder que regia Esav, que protegia Esav, e ele já tinha sido vencido. E ele aparentemente, no momento, ele se reconcilia com seu irmão, e aí está uma das questões do mal. O mal, ele às vezes é capaz de fazer o bem, às vezes parece que ele quer o sacerdócio, mas não é bem assim que ele se comporta, porque não é real, não é genuíno, não é genuíno, é momentâneo. Ele tem aparência de bem, ele tem aparência de pureza, mas na verdade, por não é kasher, não é apropriado, não rumina, tem o casco pendido, mas não rumina. E é dito que quando Esav ele olha para Rachel, ela se estremeceu. Jacó ele tinha dividido o arraial, o acampamento, em dois flancos, né? Em duas partes, e ele colocou Rachel o mais afastado com Yosef, que era o único filho dele com Rachel naquela época. E Esav olha para ela e ela sentiu que ele a queria possuir, ele queria profanar aquilo que é sagrado, como ele outrora já fez com Rava, com Eva, a mãe de todos os viventes. E depois ele morre, obviamente, ele reencarna como Shaul, o rei Shaul, né? Nasce judeu, nasce da linhagem de Yaakov, ele nasce da tribo de Benjamim, né? Deus é a minha mão direita, né? Ele nasce por uma conexão santa sagrada, ele tem a oportunidade de se elevar, o santo bendito é ele, inclusive o faz o primeiro rei de Israel, faz um acordo com ele que da descendência dele sairiam os reis de Israel, e ainda assim ele não consegue praticar o bem. Foi feito um teste com ele justamente desta Parashat Zahor, onde o Criador chega para ele e diz: vocês estão estabelecidos na terra, vocês estão na terra que eu jurei a vossos pais, com mana, leite e mel, vocês extirparam os seus inimigos ao redor de vocês, e agora chegou a hora de cumprir o meu mandamento, que eu disse para vocês: apague a memória de Amaleque. Vá até o povo amalequita e mate do bebê ao velho. Não deixe um animal vivo e não toque em nada do que é deles. Ouro, prata, aquilo que é precioso, absolutamente nada. Tudo queime, reduza a pó. Parece algo terrível, e realmente é. Eu já vi muitos ateus, eu já vi muitas pessoas legalistas dizendo que Deus é esse, como é que você adora um Deus que manda matar do bebê ao velho, animais? Como é que se justifica isso? Se você não entende do bem e do mal, se você não entende das leis espirituais, você é um ignorante. Você não entende da reencarnação, você não entende da semente do mal, então você é um ignorante. Porque são as mesmas pessoas que acham um bandido, um assassino, um estuprador, ele merece uma segunda chance. Não estou dizendo que não mereça, mas ele vai ter encarnações para cumprir isso. Mas nesta, a vida dele, o prazo dele. E são essas mesmas pessoas que acham que ele deve ser livre, que ele deve ser reintegrado à sociedade, e essa pessoa vai e agora faz 10 e 20 vítimas mais,
E muito mais do que isso, porque eu estou falando das vítimas principais, fora o pai, a mãe, os irmãos, os avós, todos aqueles que tinham aquela pessoa como uma pessoa querida e não a tem mais. E a dor e o sofrimento se multiplica sobre a terra por causa da omissão dos, né? É atribuído a Martin Luther King ter dito certa vez: eu não tenho medo da ação dos maus, eu tenho medo da omissão dos bons, né? O mal ele vai fazer a sua missão. Ele vai fazer aquilo que é dele, é fazer a maldade. Mas e o bem? O bem ele quer ceder muito, ele muitas vezes tem que fazer aquilo que parece ser mal. Mas, professor, mas qual foi a maldade de Amaleque que o senhor não falou até agora? O senhor está dizendo que era para matar, que é uma coisa terrível, eu estou entendendo que tem alguma coisa de karma, tem alguma questão espiritual, que tem a semente do mal, mas qual foi a maldade de Amaleque? A maldade de Amaleque é que quando a nação de Israel saiu do Egito, uma nação que nunca tinha encontrado a nação de Israel, que a nação de Israel não oferecia nenhum perigo, que não passou por suas terras, que não passou nem próximo disso, e também por onde passou, comprava dinheiro, comprava por trocas, por comércio, não tirou nada de ninguém, não invadiu terra de ninguém, não usufruiu do que era seu, do que não era seu, melhor dizendo. E essa nação ela vai ao encontro da nação de Israel, ela ataca a nação de Israel por trás, onde estavam velhos, mulheres e crianças e doentes, e mata mais, salvo engano, mais de 40.000 do povo de Israel. Até que os soldados voltassem para proteger, milhares já haviam morrido. E não só isso. A nação de Amaleque é neto, descende de um dos netos, também de nome Amaleque, eles são os Amalequitas, do próprio Esaú, a própria encarnação do Narras, daquela serpente que estava no jardim do Éden. Ou seja, é a raiz do mal. É justamente nós, cabalistas, que estudamos, quando nós falamos daquelas almas narrachianas que querem vir para esse mundo, é justamente por esse portal que eles vêm para trazer mal sobre a humanidade. E o Criador, bendito seja ele, através do profeta Shmuel, do profeta Samuel, ele diz a Shaul, né, muito parecido o nome, né, Esav, Shaul, tem algo ali, tem um Shoresh, tem a raiz do nome, e ele diz assim: vá até Amaleque e mate mulheres, crianças, bebês, animais, não toque nada do que é deles, nem o trigo, nem joias preciosas, nada de valor, destrua, arrasa tudo. E ele estava dando ordem àquele que é a raiz do qual o mal se manifestou nesse mundo, que era a encarnação de Esaú, agora como Shaul. Shaul Hamelech, o rei Shaul, rei de Israel. Era a chance da redenção dele. Ele provar que ele realmente quer cumprir o que o Criador manda. E ele vai, e ele não consegue exterminar totalmente a sua semente. Da mesma forma que uma vez ele foi um sobrevivente. Um sobrevivente. E através dele o mal continuou. Ele faz agora a mesma coisa. Ele vai, aparentemente, ele mata quase todo o povo, ele volta e o povo se admira com a quantidade de animais de boa qualidade que ele traz, de ouro, de prata, de joias preciosas, e ele traz o rei Amalequita, Agag, o Agag em português, preso. E quando Shmuel, o profeta, vê aquilo, Saul diz: olha quanta coisa eu trouxe para o Senhor, quantos animais para sacrificar ao Eterno, ouro e prata para servir no templo e servir ao povo. E eis aqui o rei Amalequita preso. Shmuel olha para ele e diz:
aquela famosa e célebre frase: é melhor o sacrificar do que o obedecer. Eis que hoje o Senhor está tirando o teu reino de ti, rasgando o teu reino. E morrerá tu e o teu filho, e não haverá descendência da tua casa que se assente sobre o trono. Ele tira a própria espada de Shaul, ele mata Agag, o rei amalequita, vira para Saul e diz: a mulher do rei que tu deixaste escapar, ela está grávida. E a semente que há no ventre dela, a semente amalequita, quererá exterminar a nação de Israel até o fim. E por causa disso, nós, cabalistas, nós sabemos que foi determinado espiritualmente que a semente de Amaleque também nascesse no meio da semente de Israel. Existem muitos judeus, não são judeus, são a semente de Amaleque, mas aparentemente, alarricamente, são judeus, filhos de supostas mães judias, que vêm para esse mundo e causa grande mal. E aí o mundo aponta: olha ali a nação santa, um judeu que está causando grande dor, grande sofrimento nesse mundo. Eu não costumo elencar aqui, dizer quais são esses, mas há muitos famosos, inclusive, que foram líderes de nações poderosas, que eram judeus, aspas, e trouxeram grande dor e sofrimento a este mundo. Ah, o fulano de tal, rico, bilionário, que financia isso e aquilo. Será que ele é realmente judeu? Espiritualmente falando, será que ele é judeu? Será que aqueles que vão lá e abraçam terroristas, tem alguns lá em Israel que fazem isso, e dizem que Israel não tem o direito de existir, que está errado, que a terra pertence a A ou a B, será que esses são judeus? A resposta me parece muito óbvia. Bom, isso vai culminar séculos depois em Haman, o personagem da nossa história, da leitura da Megilat Esther de hoje. Ele é chamado de Haman ha-Agagi, Haman o Agagita. Qual era o nome do rei morto pelo profeta Shemuel? Rei dos Amalequitas, Agag. Ou seja, a descendência dele, e Haman, os antepassados, era justamente aquele rei que foi morto e é descendência de uma única semente que sobreviveu no ventre da rainha, e Shaul deliberadamente deixa ela livre. Leva o rei preso, deixa a semente deste rei livre, porque ele sabe que a semente do mal se prolifera de uma forma absurda. Eu, certa vez, tive uma visão fornecida pelo santo, bendito seja ele, onde eu vi uma cobra que não tinha olho e não tinha boca, de cor esverdeada, um verde musgo, sabe aquele verde de secreção, e ela andava, um andar meio estranho, parecia mais uma madeira, e eu escutava uma voz que dizia pisa. Quando eu pisava, ela se partia no meio, e eu pisava novamente, dessa vez sem ser comandado, e ela abria de banda. Um dos meios dela abria de banda. E quando ela abria, tinha sementes enormes, esferas enormes, negras, dentro desta serpente. E uma delas caía na terra, e assim que ela encostava uma árvore enorme, gigantesca, crescia, ia quase até os céus, e ela se expandia enormemente, e a voz dizia para mim: esta é a semente do mal. A semente do bem, ela demora para germinar, ela tem que ter cuidado, ela precisa encontrar boa terra, ela precisa dos nutrientes adequados, ela precisa da quantidade correta de sol, mas a semente do mal,
Basta encontrar uma terra, seja boa ou ruim, ela encosta naquela terra e ela automaticamente ela cresce e dá muitos e muitos frutos. E ela é muito difícil de ser eliminada. E a voz disse para mim naquele dia, disse assim: hoje eu estou te dando poder para que você elimine o mal. E aconteceu algo na minha vida pessoal, que não vem ao caso agora, mas aquela autoridade ela foi utilizada. Bom, essa mesma semente ela sobrevive e ela vai culminar em Ramá o Agagita. Um dia eu vou fazer um shiur sobre a origem, sobre a descendência do mal. Existem outros personagens, existem outras descendências até o nosso dia, mas hoje nós vemos esse mesmo mal se travestindo de personagens, de grandes líderes, de autoridades máximas religiosas. Meus amigos, eu já falei, aqueles que estudam comigo sabem que não existe maior mal, existem muitos maus, mas o maior código, o maior mal que existe se chama religião. Todo cabalista que se preze sabe que religião é um código ruim. E dirá aquele que se diz o maior líder, a maior autoridade, a autoridade suprema de uma religião. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, como eu disse, se a pessoa ela não sabe a origem do mal, como ela pode entender Purim? Como ela pode entender a Megilat Esther? Bom, vamos dar início, vamos entrar aqui na Megilat Esther. Antes, eu preciso, como sempre, eu faço algumas explicações, né, a respeito da Megilat. Da Megilá, né? Já que eu não estou falando Megilat Esther, então da Megilá. Só um momento, estou abrindo aqui a Megilá. Bom, então, como eu sempre falo para você, eu sempre dou um contexto de como aconteceu isso, né? O Império Medo-Persa, tá? Inicialmente foi governado pelos Medos, que é um povo persa, né? Daquela região, são iranianos. Os iranianos eles têm origem que vai desde a Índia, daí tá também o Shoresh, tá a raiz, né? Da Índia até o Irã, né? O Império Iraniano. E daí vem os arianos, né? A mesma raiz, iranianos, arianos, muda-se uma letra, mas é o mesmo conceito, são povos arianos, né? E eles dominam a Babilônia, que era até então um dos maiores impérios que existia naquela região. Tá? Consolida seu poder através do rei Ahasverosh, que é o que está no cerne, no centro aqui da nossa história, né? E ele se casa, alguns dizem com a neta, alguns dizem filha, mas eu acredito que era neta, do antigo rei da Babilônia, né? O caso sírio, ou Xerxes, ou Assuero, né? O Ahasverosh, ele se casa com a neta do rei da Babilônia para legitimar também, né, o seu poder, ter uma certa legitimidade sobre o reino conquistado, né, o novo reino, o novo império. Isso era muito importante, porque não se governava também só sobre o aspecto do poder, né, mas também do amor. Então, quando você tinha uma figura que era amada, respeitada, que ajudava você a legitimar o seu poder, o seu comando, o seu reino, isso também é de valia, de ajuda, que é a Vasti, né? Bom, esse mesmo rei
é o rei que aparece no filme lá dos 300, né? De forma muito mal caracterizada, de forma estranha, né? Ele é o mesmo rei. E aí a pessoa pode ficar na dúvida dizendo, mas ali dá a entender que o império estava caindo. Não, o império não estava caindo, ele estava começando. Só que foi uma coisa interessante, porque ele começa, entre aspas, a cair no momento que ele começa. O império começa, né? Ele se expande. Isso é muito interessante. É, Na verdade, o Império Persa ele vai cair 150 anos depois daquela batalha ali. Na verdade, historicamente, já é comprovado que o banquete que ele deu não só foi pelo ter ascendido ao trono, por ter se tornado, vamos dizer assim, o imperador do novo império, mas também porque ele estava se preparando para a invasão naval da Grécia, dos gregos. Né? A história, os historiadores já comprovaram isso. É o mesmo personagem, aquele que se casa também futuramente com Ora, a rainha Esther. Pode falar, querido. o império dele ia da Índia até a Etiópia, né? Isso. Na verdade, mais, né? Porque se a gente pegar da Índia, a Etiópia foi uma linha mais para baixo, né? E ele também se expandia ali até região onde hoje é o Afeganistão, aquelas terras Ah, ali, sim. né? Paquistão. Assim, Paquistão, isso. Se a gente pegar, mais ou menos é Paquistão, Índia e Etiópia, né? Faz um triângulo. Era muito extenso. 127 províncias. Só a Índia é um país enorme, gigantesco. Né? Governar a Índia. O Irã hoje é o 17º maior país do mundo. O Irã ele não é pequeno. As pessoas pensam, o Irã deve ser pequeno. Não, é o 17º maior país do mundo. Né? Então você imagina que a faixa territorial que ele governou realmente era uma faixa muito grande. Mas é um caso curioso, né? Porque quanto outros impérios, como Roma e outros anteriores que houveram, Babilônia, enfim, o Egito, nenhum deles começa lutando com aquele que seria o próximo império, né? Geralmente é quando eles se encontram por último é que acontece as batalhas que levam à queda. A Pérsia não, ela consolida o seu poder e ela já enfrenta aquele que viria a ser o próximo império a governar o mundo. Né? Então, assim, aquele banquete, aquela festividade não só era de ascensão do Império Persa, como também era uma festa de preparação para a invasão aos gregos. Tá? É, a Vasti houve um acordo com ela, o imperador fez um acordo para que em dado momento na festa ela viesse, ela desfilaria nua, para que todos vissem a sua imensa beleza, admirassem. Hoje em dia algumas pessoas estranham, dizem, poxa, eu não acredito que ela se submeteu a isso, que ela faria esse tipo de coisa, né? E na verdade não é difícil de né? Tem muitas mulheres, falo até como psicólogo também, mas é muito fácil ver isso na internet. Muitas mulheres, a vontade delas é ficar nua mesmo, né? Não andam por questões sociais, não andam por julgamentos, né? Já houveram alguns casos, inclusive aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de mulheres que, num momento de profundo estresse, de sentir o peso da sociedade lhe cobrando, saíram nuas na rua e isso ficou até filmado, né? Então, assim, fora muitas mulheres que fazem coisas, não andam nuas, mas estão nuas. Elas querem realmente. Aqui em Recife mesmo houve um caso, foi filmado também, uma mulher que foi no shopping com uma roupa totalmente transparente, era um plástico, né? Ela estava nua, literalmente, mas estava com plástico em cima e andou no shopping, né? Até que os seguranças pediram para ela se retirar. Então, sim, existem pessoas que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Só que ela volta atrás, ela não quer cumprir esse acordo. O rei ele fica, entre aspas, ridicularizado, não por ela não desfilar, mas porque ele manda chamá-la e ela não vem, né?
Isso foi acordado no começo, antes da festividade, ou no começo, possivelmente, talvez ela bêbada, ou talvez, né? Não, os sábios não falam isso, mas talvez sob alguma influência de alguma coisa mais animada, digamos assim, alguma erva, alguma coisa. E isso vem acontecer 6 meses depois, que é o período que a festividade dura, né? E aí ela sobe, eu já disse, não vou fazer, não vou me submeter a esse tipo de coisa, tá? Tem muitos pormenores aqui. A Megillat Esther ela é muito cabalística, a gente vai ver isso, os 7 ministros, 10, está relacionado às 10 sefirot, está relacionado a, às 7 sefirot de Zeirampim, né, a face menor, a Malchut, a própria Esther, o reino, todas essas representações, os 10 filhos de Haman, que estão relacionados às 10 clipot, né, as sementes do mal. Então, assim, tem muito elemento cabalístico aqui. Bom, já se passou uma hora, um pouco mais de uma hora que nós começamos, né? Vamos para a leitura da Megilá. Estamos no meio da semana. O amigo tiver com bebida, com comida, já pode comer, já devia, inclusive, né? Enquanto isso, sempre muito atento à leitura. Nossos sábios dizem que é importante prestar atenção em cada palavra. E quando ouvir o nome de Haman, é tradição, não é obrigado, mas é tradição fazer algum barulho, fazer algum escárnio em relação a ele. Tá? Eu vou fazer aqui a leitura das bênçãos, são 3 bênçãos iniciais. Ao final de cada uma delas, correto dizer amém. Tá? A última palavra da primeira bênção é Megilá. A última palavra da segunda bênção é Razé. E a última palavra da terceira bênção também é Razé. Tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher krishanu b'mitzvotav v'tzvanu al mikra Megillah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamin hachem bazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. Amém. Essas são as 3 bênçãos. E agora vamos à leitura da Megillat Esther. Deixa eu ver como eu retiro isso aqui. Gente, vocês não estão vendo, mas tem uma caixinha bem aqui na minha frente, vai ficar em cima do. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aqui traduzem, né, livro de Esther, mas na verdade Megillah significa narrativa, né? Então a Megillat Esther é a narrativa de Esther. Foi ela que narrou. Dizem que quem escreveu foi o seu tio, né? Mas quem narrou pode não ter sido, tá? Alguns dizem, eu acredito que com certeza a rainha tem seus escribas, se bem que se é para codificar algo da Torá, o ideal é que seja algum judeu, alguém que tenha realmente muito conhecimento, né? Mas se é uma narrativa e a pessoa escreveu perfeitamente aquilo que foi narrado, a codificação permanece, pois a fonte, a pessoa que está narrando, está transmitindo o código, ainda que aquele que escreveu não entenda do código. Mas eu acredito sim que houve algum judeu, talvez o seu próprio tio Mordecai, né, Mardoqueu em português. Inclusive Mordecai é o profeta, é, o profeta Micha, profeta Miqueias. Pouca gente sabe disso. Por isso que eu digo a importância de em cada purim
participar da live, estudar a live. Eu estou gravando, não sei se vai funcionar, eu fiz um teste antes, o áudio estava saindo. Não sei se nesse aqui está saindo, né? Sempre acontece alguma coisa. Mas eu digo, não perca, porque se não ficar gravado, você perdeu lá aquele conhecimento. Todo ano eu sempre trago algo diferente, tem muitos mistérios aqui. Quem acompanha já a transmissão de Purim há muitos anos sabe disso. Todo ano eu trago algo novo, fato novo a respeito de Purim. Tá? A leitura ela é corrente, né? Nós não fazemos pausa assim para conversar, para falar, para dizer alguma coisa, mas pode ser que eu faça uma pausa breve. Infelizmente eu não estou com água aqui, eu deveria ter trazido para aliviar um pouco a garganta, né? Mas em algum momento eu posso fazer uma pausazinha breve só para molhar um pouco a garganta, tá bom? Isto aconteceu nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono de seu reino, que está em Shushan, a capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos. A armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele. Quando mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua grandeza, muitos dias, por 180 dias. Passados esses 180 dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Xuxã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata, e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehuman, Bista, Harvona, Bigta, Avagtar, Zertar e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, e o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marcená e Memohan, os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh,
por intermédio dos eunucos. Então Memucan disse na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará ao reino dela outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos ministros, e o rei fez segundo a palavra de Memucan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo, segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa e se falasse a língua do seu povo. Passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti e do que ela fizera, e do que tinha se decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, em Xuxá, a capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. Isto agradou ao rei, e assim se fez. Havia um certo homem judeu em Xuxá, na capital, chamado Mordecai ben Yair, neto de Shime, bisneto de Kish, da tribo de Beniamim, e fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jehoniá, o rei de Yehudá, a quem Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Hadassá, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, ao ser divulgado o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Xuxá, na capital, sob as vistas de Regai. Levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, o responsável pelas mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devido a ela, como também às 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e as fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai
Passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições para mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que a jovem vinha ao rei e ela se dava, desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava-se para a casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esther, Bat Avihail, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres. E Esther agradou aos olhos de todos os que a viam. Assim Esther foi levada ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano de seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando pela segunda vez reuniram-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, 2 eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai e o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman ben Hamedat, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se e se prostravam perante Haman, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Haman, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Haman que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque já haviam declarado que o povo
era de que povo era Mordecai. Por isso, Haman procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou isto é, um sorteio perante Haman, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então Haman disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes de todas as leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito, que sejam mortos, e através dos que executarem a obra, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu-o a Haman ben Hamedata, o Agagita, o adversário dos judeus. E o rei disse a Haman: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Haman, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Xuxá, e o rei e Haman se sentaram a beber. Mas a cidade de Xuxá estava perplexa. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, em sinal de luto. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até o portão do Palácio Real, porque ninguém vestido de pano de saco podiam passar pelo portão do Palácio Real. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber como que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então chamou a Hatar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hatar, praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai no portão do Palácio Real. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Haman prometeu pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se publicara em Xuxã para os destruir,
para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber. E lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Hatar voltou e fez saber a Ester as palavras de Mordecai, e Ester respondeu a Hatar para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai lhes disse que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? Então Ester disse e respondessem a Mordecai: vai e reúne a todos os judeus que se acharem em Xuxã e jejuai por mim. Não comais, bebais 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real, em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou, tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti. Ester respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Ramã hoje ao banquete que eu lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Ramã para atender à palavra de Ester. E o rei e Ramã vieram ao banquete que Ester havia preparado, e disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se dará a ti. O que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então Ester respondeu e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar. E amanhã farei segundo a palavra do rei. Então Ramã, naquele dia, saiu alegre e de bom ânimo, mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. Mandou vir os seus amigos e a Zeresh, sua mulher. Ramã contou-lhes a glória de sua riqueza e o grande número de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Ramã disse mais: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz,
enquanto vir o Yehudi Mordecai sentado no portão do Palácio Real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã e fez a forca. Naquela noite, o rei perdeu o sono, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei, e achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos da guarda real do portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Ao que o rei disse: e honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha lhe preparado. Os moços do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio, e o rei disse que entrasse. Quando Ramã entrou, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para que lhe sejam feitas honrarias? E Ramã respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o façam montar no cavalo na presença da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o Yehudi Mordecai, que está sentado no portão do Palácio Real, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade e apregou diante dele: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o portão do Palácio Real, porém Ramã se empurrou para sua casa, angustiado, de cabeça coberta. Ramã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Estes ainda falavam com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester, e se dará a ti? O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então a rainha Ester respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez.
se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E Ester respondeu: o adversário e inimigo é este mau Haman, ao que Haman se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho, passou para o jardim. Haman, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete do vinho, Haman tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram-se as faces de Haman. Então Harvoná, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Haman uma forca de 50 cúbitos de altura que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu a rainha Ester a casa de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber o que ele era para ela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai para dispor da casa de Ramã. Ester falou mais perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã no Agagita e o seu pensamento mau que lhe havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se parecer bem ao rei, se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Haman ben Hamedata, o Agagita, nas quais ele escreveu de todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que se abaterá sobre o meu povo? Como poderei ver a destruição de minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele penduraram com a forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei. Porque aquilo que for escrito em nome do rei, e com o seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan. E segundo tudo quanto Mordecai ordenou, escreveu-se um édito para os judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se e, em nome do rei Ahasverosh, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros, montados em cavalos, e ginetes montados em camelos de corrida. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar
toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os ginetes montados em camelos de corrida que se usavam no serviço do rei saíram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado em Shushan, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam os que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxá, na capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Argisai, Argidai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital Xuxã, e o rei disse à rainha Ester: na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Ramá. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se dará a ti, ou o que ainda desejares se cumprirá? Então Ester disse: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus que se acham em Xuxã, e também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Ramã. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Xuxã, e penduraram os 10 filhos de Ramã, e os judeus que se achavam em Xuxã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Xuxã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram.
Isto sucedeu no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquete e festa. Assim, os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar um dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções de comidas uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e um mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de comidas uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes escrevera, porque Haman ben Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, os convertidos, e não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, Bate Avihail e o judeu Mordecai escreveram com todas as autoridades, pela segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Eles estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus, e estimado pela maioria de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Amém. Mais uma mitzvah cumprida, e o Senhor nos abençoe sempre. Tem uma curiosidade, quando diz que Haman, seu nome seja apagado,
ele, ele vem guiando, né, o cavalo com Mordecai em cima, quando o rei honra, né, a Mordecai. A própria filha dele, quando ele passa pela sua casa, né, guiando esse cavalo, ela pensando que se tratava de Mordecai, né, que Mordecai é quem estava conduzindo o cavalo e quem estava sendo honrado era seu pai, ela joga esterco, ela joga fezes, né, em Ramã. É por isso que o texto diz que ele, quando termina, ele volta para casa com a cabeça coberta, né, ele se cobre. E quando ele chega em casa e ele relata tudo para Zeresh, sua esposa, e para seus amigos, eles dizem: olha, se Mordecai, de quem tu já começaste a cair, é dos judeus, então você não subsistirá diante dele. Né? Então, ali, aparentemente, né, fisicamente, a semente de Amaleque ela é finalmente destruída, né? Porém, espiritualmente, como eu falei, a gente sabe, infelizmente, que é, os portais da, espirituais estão relacionados à, à, à semente de Amaleque, infelizmente, está misturado com o povo judeu. Né? Nós temos que ter um nível de santidade, de cuidado muito grande para não trazer Hasbe Shalom, uma semente amalequita para esse mundo. Né? No mais, a leitura é tradição fazer a leitura no outro dia. Eu assim farei a leitura. Não costumo transmitir, porque geralmente tem caído durante a semana, né? E as pessoas estão trabalhando, estão estudando. Então, quem quiser, eu sempre deixo no grupo a Megillat Esther, quem quiser fazer a sua própria leitura, será muito bem-vindo. É também uma forma de escanear, de estudar, de ver ali. Existem muitos mistérios ainda espirituais. A gente vê, por exemplo, os filhos, né? Porque os filhos foram juntos também, porque foi pedido, solicitado isso, porque eles são as representações também clipóticas, né? São portais clipóticos. Se a pessoa prestar atenção no texto, né, fala que eles foram enforcados 2 vezes. Por que a pessoa pode ser enforcada? Né? Alguém pode dizer, professor, mas é no sentido de que eles foram enforcados no primeiro dia e no segundo dia o texto diz coloque na forca, ou seja, eles já estavam mortos, mas colocaram lá novamente, eles penduraram. Literalmente, isso também pode ter acontecido. Mas espiritualmente, o que significa esses dois códigos, essa repetição? Né? Significa que naquele momento, aquelas clipot são cascas da árvore da morte, elas perderam forças, né, diante do Criador, diante do povo de Israel, tanto fisicamente como também espiritualmente. E naquele momento, muitas almas conseguiram se libertar. Talvez nós que estamos aqui hoje somos essas almas, ou da raiz dessas almas, que se libertaram do mundo clipótico e vieram para esse mundo. Né? Quem estuda comigo sabe, eu já falei que houveram 3 grandes libertações. Esta é a última mesmo, ou será a quarta e a última. Isso é representado pelos códigos que tem a ver, inclusive, um dos códigos que estamos estudando agora, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Né? São quatro níveis. Nós já passamos por 3 e agora estamos no quarto e último, que é o código Edom, que é o código Roma. Por isso que nós, quando ouvimos falar do Mashiach, né, as profecias dizem ele está às portas de Roma. Né? Por quê? Porque é o código, é o último, é a última etapa, é o último código, é a última grande redenção e que todos nós, com certeza, seremos redimidos. A palavra é essa. A Torá, embora pareça vez ou outra salvação é sempre algo físico, é a iminência de um perigo, mas o plano do Criador é remissão.
remir. Remir é muito mais do que salvar. Remir tem muito mais a ver você não merecer do que realmente merecer. Tá? No mais é isso. Gratidão, meu querido Jefferson Aureliano, que uma vez mais estabeleço aqui uma bênção Obrigado, pelo eu. esforço, pela tua dedicação de estar aqui hoje. Também aos demais que não puderam participar, eu sei, as questões seculares. Gente, eu não errei a palavra não, tá? Que ele tentou entrar um mosquito aqui na boca. As questões seculares. Porque senão o povo vai pensar que eu ia falar outra coisa, né? Sexo, não. O mosquito tá bem aqui, ainda bem que tá gravado. Eu tentando espantar. As questões seculares são realmente complicadas da gente, às vezes, se desprender, né? Como eu falei, para o judeu, ele emite uma declaração, tem uma justificativa. Para o judeu, muitas vezes, é complicado, mas eu sei que muitos gostariam de estar aqui, eu sei que muitos vão ver essa gravação depois. Gratidão. Hag Purim Sameach, aquele que cumpre a festividade de Purim alcança um milagre, e eu sei que você, Jefferson, alcançará com certeza. Né? Os céus não deixarão esta promessa, esse ensinamento dos sábios vazio. Amém, Gratidão. velho. Hag Purim Sameach. Até a próxima festividade. A próxima festividade é agora, salvo engano, dia 1 de abril. É a festividade de Pessach. Eu nunca transmito, primeiro, é uma festividade muito sagrada. É uma das 7 festas que o Eterno ordenou. Ela é mais restrita aos judeus. Não é que os não-judeus não possam participar, isso é um erro. Tem gente ensinando aí que não-judeu não pode ver, não pode comer. Isso não é verdade. O não-judeu não pode participar do Seder, porque é feito em memória da partida do Egito. E eu vou dizer, o não-judeu não perde nada, não, gente. Eu já tive a festividade de Pêssar, inclusive é mandamento convidar não-judeus para a festividade. Eles comem outras comidas que podem comer, normal. Estão lá comendo coisa boa e a gente está comendo erva amarga e pão duro, né? A gente Um não sei pouco se mais você já restrito, viu. né, Moreno? Exato. Então, essa parte mais restrita, ela é para o judeu. Mas a parte boa, né? Quem tá vendo, né, a festividade pode comer um docinho, uma coisa boa lá. A gente não. Gente, eu já comi um pão que era tão duro, que eu passava 10 minutos para comer uma mordida. Tão duro que ele tava. Eu chorava, a lágrima descia, a erva muito amarga. Então, assim, essa festividade, ao contrário das outras festividades, não é uma festividade como essa aqui, coisa boa, né? Pão doce, broa, cocada, queijo, uva. Não, é amargo, é choro, é pão duro. Não é macio, não, é pão duro, né? Eu sigo, não estou dizendo que os outros não sigam, mas hoje em dia se convencionou usar a matzá, aquela bolacha, né? Que a Sefer vende. Aquilo ali é fichinha, gente. Aquilo ali é gostosinho. Tem gente que faz pizza com aquilo ali, faz um monte de coisa. O que eu como sabe, é mais próximo mesmo da Allahá, assim. É duro, é seco, Então, Moreno, assim, o oi, querido. Pêssar, o Pêssar é a saída do Egito, né? Isso, ela marca a passagem, né? Significa saltar, pular, né? Ah, Significa isso. Então, assim, eu vejo muita gente aí ensinando errado. Ah, não, o judeu não pode participar, não pode ver. Não pode participar do Seder. O Seder é a mesa, né? De ritual de Pêssar. Mas aí não perde nada, não, porque vai lá comer uma coisa, pode ver, pode comer outras coisas, né? Uma coisa gostosa, beber também. A gente não. A comida é aquilo ali mesmo. Então, Pêssar é uma das festividades que no sentido assim de alegria, de comida boa, não. Ela é o contrário. Uma tá no nível ali tipo Yom Kippur, né? Que é mais para um outro nove lado. chaves, né? Nove de Ave. Então ela tá nesse nível. Ela é uma coisa. E é incrível psicologicamente falando, né? Essas festividades, elas têm disso. Elas são
É o que eu falei, todas essas festividades, ela muda a mente da gente. Cada uma tem um exemplo, essa aqui, né? A gente beber bebida alcoólica, mas é o quê? Com equilíbrio. Ah, mas está escrito, os sábios falam para você não saber discernir a mão direita da mão esquerda. Não é beber de cair, não é nesse sentido, né? É no sentido que você não fique mais preocupado, que você deixe as suas frustrações, os seus problemas, que eles vão embora, que você fique feliz, que você se alegre. Orar não está querendo um bebarrão, um viciado. Não, não é nesse sentido, né? Então, cada festividade ela tem uma característica. Mas é isso. Gratidão. Toda, Moré. Até o próximo Purim. Que seu ano seja um ano muito bom, cheio de milagres, muito bem abençoado, doce, aprazível, agradável. Assim seja, Amém. querido. Até a Amém, próxima. velho.